Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Freire Soares, agradeço a sua participação aqui para assistir essa nossa videoaula e o nosso tema de hoje é suplementação nutricional de palatinose. E o que é palatinose? Palatinose é um carboidrato. É um carboidrato de índice glicêmico, você confere aqui esse IG, 32, portanto o índice glicêmico abaixo de 55 é um índice glicêmico baixo, com uma característica muito importante, a carga glicêmica também é muito baixa, uma carga glicêmica de 3, carga glicêmica abaixo de 10 também é considerado uma carga glicêmica baixa. Ou seja, trabalhar com um carboidrato de índice glicêmico e carga glicêmica baixa pode ter uma série de repercussões interessantes quando tratamos de uma série de patologias ou mesmo associado à atividade física. Uma característica importante da palatinose é saber que ela também pode ser chamada de isomaltulose, tá? Então, dependendo de onde você vive, de onde você trabalha, com a empresa que você trabalha, caso você receba algum material técnico e que ela chame de isomaltulose ou palatinose, é a mesma coisa, ok? Vamos nos basear numa primeira publicação científica sobre o efeito da ingestão em indivíduos com sobrepeso, apresentando síndrome metabólica da palatinose. E aí no próprio texto de descrição eu queria só chamar a atenção a essa característica da palatinose, porque a dificuldade ou o índice glicêmico baixo da palatinose se faz em virtude da grande dificuldade que as enzimas do intestino humano têm de digerir essa ligação, de romper essa ligação alfa-1,6, uma ligação glicosídica entre a amilose e a amilopectina, que faz com que esse carboidrato acabe sendo digerido de forma muito lenta. Por isso o índice glicêmico e a carga glicêmica bastante baixas. Nesse trabalho aqui, os indivíduos foram submetidos ao consumo de um café da manhã e de um almoço que continha a isomaltulose. Então eles iniciam aqui no café da manhã às 9 horas, vão ser submetidos a uma atividade física aqui entre 11 a 11h30, e depois aqui novamente no almoço vai entrar uma outra refeição que também continha a isomaltulose ou que continha a palatinose. A quantidade é de 50 gramas desse carboidrato que tem índice glicêmico baixo, conforme você vê aqui na descrição. O dado importante da refeição, ela tinha uma bebida de 250 ml com 140 gramas de cookie e nesses cookies é que haviam os 50 gramas de palatinose. O outro grupo recebia a mesma coisa, só que os açúcares não eram palatinose, então o que adoçava os outros cookies era açúcar comum, né? Glicose e sacarose, que você vê descrito aqui no cantinho. E depois chegava na hora do almoço, eles também ingeriam essa bebida de 250 ml, a refeição padrão aqui, ó, no almoço padronizada, que tinha 10% de palatinose, o outro grupo a mesma concentração e ainda havia mini pizzas e uma maçã, tá? Isso era a refeição dada aqui no almoço. E aí eles apresentam a curva glicêmica nesse primeiro momento, ó, durante todas as horas, 420 minutos, e você observa aqui, a curva em vermelho é o grupo que consumiu sacarose com glicose, então apresenta uma glicemia mais elevada, aqui já no final, depois do almoço, elas se assemelham bastante, uma pequena diferença aqui no final, a palatinose ligeiramente mais alta, mas você veja que aqui no primeiro momento, na refeição principal, no que é o café da manhã, em que a curva glicêmica é bem mais alta, né, de sacarose e glicose, você tem uma diferença nesses pontos aqui significativa. O grupo que consumiu palatinose apresenta uma curva glicêmica, uma glicemia bem mais baixa, principalmente em relação aos valores de insulina, e o resultado também bastante significativo. A curva preta é a curva insulinêmica do grupo que consumiu palatinose e ela é sempre inferior nesses 180 minutos avaliados. Ou seja, você tem um efeito de curva glicêmica e de curva insulinêmica inferior, mostrando que a palatinose realmente tem um índice glicêmico, uma curva insulinêmica, uma carga glicêmica mais baixa, o que resulta numa curva glicêmica e numa curva insulinêmica também inferior. E o dado muito importante que foi a taxa de oxidação de gordura ao longo desse período. Então veja que a taxa de oxidação ela é superior, a curva pretinha é o grupo com palatinose, então ela é superior à taxa de oxidação de gordura no grupo que consumiu sacarose e glicose. O que quer dizer taxa de oxidação de gordura? É a capacidade do corpo em queimar gordura. Porque isso a gente sabe que quando a gente consome um carboidrato de índice glicêmico e de carga glicêmica mais baixa, que é o caso dessa curva preta, você liberando menos insulina, como a insulina é um hormônio antilipolítico, como ele bloqueia a taxa de beta-oxidação,
Então, a insulina sendo liberada em grande quantidade, você acaba tendo uma taxa de oxidação de gordura inferior. Então, consumir a palatinose favorece a oxidação de gordura, o aumento da lipólise. Então, se eu estiver falando em indivíduos tentando perder peso, principalmente reduzir gordura corporal, aumentar a termogênese, aumentar a taxa de oxidação de gordura, a palatinose é uma excelente escolha. Se eu estiver falando de um indivíduo que eu quero consumir essa palatinose ou no pré-treino ou no pós-treino, como reposição de carboidrato ou como preparo de carboidrato para aquela atividade física que ele vai fazer, e o objetivo desse carboidrato é, nesse caso que eu estou falando aqui, não aumentar a glicemia, não promover grande liberação de insulina para não fazer um controle glicêmico inadequado, se estiver falando de indivíduos diabéticos, por exemplo, ou simplesmente que a pessoa quer perder peso, quer reduzir gordura corporal na atividade física, seria excelente indicação. Ainda na atividade física, vamos utilizar de uma outra publicação mais recente. Nessas aqui, os indivíduos foram colocados a fazer uma atividade física de treino resistido. Então, primeiramente, eles passaram assim 2 semanas num período de carga, tomando a suplementação. Um grupo vai tomar só o whey protein, só proteína após atividade física, e o outro grupo vai tomar proteína, mesmo whey, na mesma dose, só que vai receber isomaltulose. Então o carboidrato vai ser adicionado a essa proteína e um pouquinho de hidroxibeta-metilbutirato, um anticatabólico. Mas eles fizeram uma comparação, não vou mostrar a seguir, numa composição dieta isonitrogenada, né, para ver o mesmo valor de proteína. Então faz 2 semanas de carga, oferece essa suplementação, depois você tem 3 dias de exercício físico, então um treino resistido mais pesado no primeiro dia, depois no segundo e no terceiro dia era um treino resistido, mas também um treino resistido metabólico, com uma parte aeróbica. E depois você tem novamente a suplementação. A composição da dieta está aqui, ó. Então os grupos que receberam, eles chamaram de RP, que é essa suplementação para o recovery, né, adicionado de carboidrato. Então ela tinha 20 gramas de proteína, que é o whey protein, 1,5 de HMB com 41 gramas de carboidrato. Então é o dobro de carboidrato em relação à proteína. O outro grupo consome a mesma quantidade de proteína, ó, 20 gramas de proteína de whey protein puramente. Eles chamaram só de whey protein porque a quantidade de carboidrato é bem pequena, 2,5 gramas de carboidrato. Então é uma diferença essencialmente na presença do carboidrato. São 20 gramas de proteína para os dois grupos. Então o que a gente tinha falado, 2 semanas de carga. E o importante, essa suplementação era tomada nesse período 2 vezes ao dia, a primeira pela manhã e a outra logo depois do exercício. Era tomado na sequência da atividade física, então era como pós-treino. E nos dias em que não havia atividade física, o suplemento era tomado no período da noite, era tomado noturno. E aí você vê aqui, ó, na escala de dor, você vê aqui 24 horas depois de medido, isso aqui é o grupo que tomou só o whey protein, e aqui é o grupo que tomou o whey protein com palatinose. Uma diminuição na escala de dor, também 48 horas uma diminuição na escala de dor. Qual é a explicação para isso? Dado importante. Quando a gente utiliza um carboidrato no pós-treino, você tem a reposição mais rápida do glicogênio. E repor rapidamente o glicogênio favorece também a síntese proteica, diminui o catabolismo muscular e diminui os danos musculares, inclusive derivado dos metabólitos que são produzidos a partir do metabolismo do carboidrato. A acidose provocada pelos íons de hidrogênio, que gera uma maior quantidade de dor, e essa acidose também levando a maior risco de lesão muscular, lesão miofibrilar. E essa lesão miofibrilar é medida pela creatina quinase. E se você ver durante todo o período de avaliação em que eles fizeram visitas, veja que a curvinha preta aqui, ó, que é o grupo recovery, que tomou o carboidrato com whey, ela é sempre inferior ao grupo cinza que tomou só o whey. Então o grupo pretinho sempre inferior, e aí lá no 5º dia também com diferença bem significativa. E aqui o dado importante, você pode dizer assim, mas podia ser qualquer carboidrato. E aí o que é importante, a gente tem muitos estudos, eu nem coloquei nessa videoaula, utilizando carboidrato pós-treino junto com proteína, mas carboidratos mais simples, ou carboidrato que tem um índice glicêmico, uma carga glicêmica alta, às vezes até maltodextrina, que também tem índice glicêmico e carga glicêmica alta, e que mostram resultados, mas porque a gente sabe que quando usa um carboidrato mais simples, a reposição do glicogênio ela é bem mais rápida, e o efeito anticatabólico da musculatura também é mais rápido. Isso a gente já sabe, quanto mais rápido for essa reposição, quanto mais rápido o glicogênio é refeito, menor é o catabolismo, menor é a creatina quinase, menor é a DOMS, a dor muscular tardia. O que o estudo queria ver é que se a gente colocasse isomaltulose ou colocasse a palatinose, que é um carboidrato de índice glicêmico baixo, de carga glicêmica baixa, portanto ele vai refazer o glicogênio de forma mais lenta, repondo esse glicogênio mais lentamente, mas sem provocar muita insulina, ou seja, sem o risco de engordar o indivíduo no pós-treino, sem ganhar gordura, sem alterar a glicemia, sem parar a lipólise, sem parar a oxidação.
de gordura, porque a palatinose faz isso, também conseguiria diminuir a creatina quinase, e isso foi efetivo. Também conseguiria diminuir a dor muscular? Sim, conseguimos. Então eu não preciso usar um carboidrato pós-treino de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica, para fazer essa recuperação rápida do glicogênio, um efeito anticatabólico rápido. Eu posso sim usar a palatinose, que ela também recupera, porque o glicogênio vai ser refeito, claro que de forma mais lenta, mas o principal, pensando como o efeito para melhora de performance, que é tirar a dor mais rapidamente, que é baixar a creatina quinase de forma mais rápida para que ele possa voltar a treinar sem lesão, sem dor, a palatinose também faz isso. Se a gente for para uma outra linha agora, dentro da nutrição enteral, se eu quiser usar a palatinose para controle glicêmico de pacientes diabéticos, internados ou não, mas pode ser dentro do ambiente hospitalar, esse é um trabalho que fez isso, dando 4 fórmulas de nutrição enteral diferentes. Qual a característica dessas fórmulas de nutrição enteral? Essas fórmulas 1 e 2, elas eram acrescidas exatamente da palatinose, que aí eles chamaram aqui, ó, de isomaltulose. Então o Vzinho aqui, ó, significa que tem palatinose nessas duas formulações. A fórmula padrão é uma fórmula que diferenciava em que ela era mais rica em carboidrato, ela tinha 13,6, enquanto que os outros eram 11,5 gramas de carboidrato, então ela era mais rica em carboidrato, e ela tinha um teor de gordura menor, 3,4, enquanto que nas fórmula 1 e 2 elas tinham 3,8 de gordura. E o que é a última formulação? A formulação é um produto comercial muito comum, dado para indivíduos diabéticos de nutrição enteral, que são as dietas high fat. Normalmente nos dietas diabéticos o teor de carboidrato é reduzido, então aqui ó, a formulação só tem 8 de carbo e se coloca muita gordura, então ela tinha 5,44 gramas de gordura em termos percentuais, né? Então isso é o que se faz muito tradicional, só que é uma dieta às vezes de aceitação mais baixa, porque ela é mais lipídica, ela tem uma viscosidade maior, muitas vezes a osmolaridade dela se altera, ela acaba provocando uma esteatorreia, ela tem pouco carboidrato, o sabor dela não é muito interessante. E aí eles quiseram comparar exatamente isso, será que se eu der um pouco mais de carbo, então olha só, 11,6 de carbo, enquanto que aqui só tem 8,1, com menos gordura, 3,8 de gordura, enquanto que aqui tem 5,4, mas o fato desse carboidrato ser a isomaltulose, será que eu conseguiria fazer um controle glicêmico dessa mesma forma que a dieta rica em gordura em geral faz? Tá? E a diferenciação entre a Fórmula 1 e a Fórmula 2, já que as duas têm palatinose, a diferença é que nessa Fórmula 2 tinha um pouquinho de açúcar. Tá? Então esse sucromaltose aqui é basicamente açúcar. Então na Fórmula 2 tem e nessa Fórmula 1 não tem. E aí vamos ver os resultados. Pois bem, veja aqui ó, o efeito na resposta glicêmica. Fórmula 1 e Fórmula 2, que tem isomaltulose e um pouco mais de carboidrato e menos gordura. Glicemia baixa, diferença significativa, redução da glicemia comparado com a fórmula padrão. E o resultado é exatamente o mesmo da fórmula rica em gordura. A high fat, que é uma dieta pobre em carbo, rica em gordura, baixou a glicemia sem diferença para a fórmula 1 e 2. Veja um asterisco aqui e um asterisco aqui. O resultado daqui é exatamente o mesmo aqui. Ou seja, se o paciente quer comer um pouquinho mais de carboidrato, a aceitação da dieta está difícil, e aí eu posso pensar em enteral ou não, o fato de eu colocar a palatinose mantém a glicemia da mesma forma, mesmo com um pouquinho mais de carboidrato na refeição. Veja que a resposta insulinêmica é exatamente a mesma da interpretação da glicemia. Fórmula 1 e 2 apresentaram insulina mais baixa que a fórmula padrão. Mesma insulina, mesma resposta insulinêmica que a dieta rica em gordura, que tem menos carboidrato. Ou seja, às vezes dá para eu dar um pouquinho mais de carboidrato, liberar um pouquinho mais a dieta do indivíduo, porque ele está malhando mais, ou porque ele é um indivíduo que precisa, se movimenta muito, ou porque eu estou numa fase de redução, mas eu vou reduzir esse carboidrato paulatinamente, eu não quero fazer uma dieta muito pobre em carboidrato, está de difícil aceitar essa dieta, essa restrição, então eu vou combinar com ele, olha, eu vou liberar um pouquinho mais de carboidrato na sua dieta, mas nós vamos introduzir um carboidrato que faz um controle glicêmico e insulinêmico bem interessante, que é a palatinose. Esse último estudo eu acho que vale a pena também ser falado, que é a mesma coisa, verificar o efeito no controle glicêmico de uma formulação enteral usando palatinose. Com uma característica, eram indivíduos que apresentavam hiperglicemia, glicemia sempre superior a 150, mas eram indivíduos que foram submetidos a um procedimento cirúrgico, a uma esofagectomia. Então estou falando de trauma, paciente catabólico,
alcoólico, paciente de risco, que vai receber nutrição enteral. E aí ele recebe essa solução que tem isomaltulose, e a outra solução não tem, então eles chamaram de grupo IF e o grupo ESF, e depois de 16 horas de administração, eles fizeram um washout, então um intervalo de 8 horas, e aí faz o crossover, então troca os grupos, e aí mantém essa formulação por um período de mais de 16 horas, ou seja, os dois grupos vão tomar as duas formulações. Diferença na composição, então vamos lá, o grupo IF, que é esse grupo mais à esquerda, é o grupo que recebeu na composição de carboidrato da dieta isomaltulose. Então tinha 22,8% de destrina e 68% era de palatinose. Então o outro grupo não tinha palatinose, né? Era só destrina, glicose, frutose e outros carboidratos, ok? Então essa é a diferença, o grupo IF é o grupo que recebe a palatinose. Então veja a diferença na curva, isso é curva glicêmica mais uma vez, a curva glicêmica ao longo de todo o período da administração da nutrição enteral. Aqui é o período que parou de alimentar. Veja que a fórmula com palatinose, que é a curvinha branca, apresentou uma curva glicêmica bem mais baixa. Novamente, dando o mesmo resultado de vários estudos que a gente já viu anteriormente. E se a gente traduz isso ou observa os resultados em termos de numeração, veja só, elas começam a glicemia, os dois grupos aqui, ó, começam com a mesma glicemia, 131, 130, não há diferença entre os grupos. E quando a gente vai observando os picos glicêmicos, ó, no primeiro momento, aquela primeira curva das primeiras 16 horas, a glicemia chegou a 162 e na outra formulação chegou a 176. Diferença estatisticamente significativa. Depois continua a administração nos outros períodos e o pico máximo na curva com palatinose chegou a 182, no outro grupo chegou a 206. Também diferença estatisticamente significativa. Ou seja, introduzir a palatinose mais uma vez apresenta um pico de glicemia mais baixa. A curva glicêmica é bem inferior e o pico de glicemia também é mais baixo. Ou seja, isso vai se refletir fundamental não só para um paciente diabético, mas para um paciente na estética, por exemplo, que está pensando em diminuir uma lipodistrofia ginoide, que é uma celulite. Isso é importante, manter essa glicemia e essa insulina mais baixa, até para menor retenção de líquido também, para gerar menos inflamação, porque a gente sabe que quando há pico de inflamação, quando há pico de glicemia, a inflamação aumenta. Se eu pensar no paciente com hemoglobina glicada também elevada, a palatinose está muito bem indicada. No paciente obeso, no paciente diabético, são sempre fundamentais esse carboidrato. Conclusão dos autores, mais uma vez, é isso. A fórmula enteral, utilizando palatinose, promove um controle glicêmico melhor em pacientes críticos durante um período pós-operatório. Ou seja, está muito bem indicada para ser utilizada dentro do ambiente hospitalar, em pacientes com nutrição enteral, em pacientes críticos, inclusive. Provavelmente eu indicaria, inclusive, a utilização dentro do ambiente hospitalar, dentro da UTI. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fica aí o meu agradecimento mais uma vez por vocês terem assistido e demandado um pouquinho do tempo de vocês. Um forte abraço a todos.